Bom dia, hoje é 16 de agosto de 2024, estamos aqui para mais um Oriz Podcast Macro, nessa sexta-feira aí ensolarada aqui na Faria Lima. Eu sou Carlos Caval e aqui do lado, nosso economista-chefe, Marcos Demarque. Tudo bem, Marcão? Tudo bem, Caval, e você? Tudo tranquilo, vamos lá. Essa semana acho que vale destacar dados de atividade aqui no Brasil, também lá nos Estados Unidos, né, sobretudo o indicador de vendas no varejo e o mais importante, o índice de inflação. Vamos começar então pelos Estados Unidos, né? A gente vinha aí nas semanas anteriores colhendo um pouco aquele temor, né, de uma desaceleração mais acentuada da economia americana, com, claro, sinais, né, mais benignos, né, vindos de indicadores de inflação, mas em um determinado momento até pesou a balança na direção de que pudéssemos, né, estar com uma desaceleração mais forte, o Fed devesse até reagir com mais contundência, né, fazendo, por exemplo, um corte de 50 pontos base na reunião de setembro. Mas esse dado, e podemos falar primeiro até do dado do varejo, né? Esse dado foi bastante importante, né, Marcos? Caval, acho que, como você disse, né, a gente já tinha comentado nisso na semana passada, que estava se configurando desde a divulgação dos dados do mercado de trabalho norte-americano há 2 semanas atrás, a ideia de uma desaceleração econômica um pouco mais forte ou algum temor com recessão. E saíram esses dados do varejo hoje, né? Acho que é muito claro que a economia americana depende muito do consumidor e ele estava muito focado nesse sentido. E acabaram vindo números positivos, acima do que o mercado esperava, né? Esperaram ali naquele indicador que é mais importante, mais relevante para o PIB, esperado era uma alta de 0,1, veio uma alta de 0,3 no mês contra mês. Então, né, e tinha sido uma alta já boa, né, no mês de junho, o que saiu agora foi o de julho, então ajudou a diminuir esses temores de que a gente estaria caminhando para uma desaceleração mais forte, mais abrupta. A gente teve também, acho que vale salientar também, novamente queda dos pedidos semanais de seguro-desemprego, que também de um mês para cá suscitou a hipótese de uma piora mais rápida no mercado de trabalho. E aí lembrando, inclusive, que houve, né, como você tinha chamado a atenção, vamos dizer, uma volatilidade nesses dados semanais por conta de eventos climáticos, né, furacões no Texas. Isso, e tal. Exatamente. E esses dados, né, dessa semana confirmaram essa ideia de que não era nada mais do que uma oscilação, né, uma volatilidade aí ligada a esses eventos extraordinários. E continuamos a ter um mercado de trabalho bastante robusto, embora, né, com sinais aí de desaceleração. E aí, com isso, acho que tirou um pouco, né, aquela ansiedade de uma desaceleração mais forte e a precificação acabou indo na direção de um corte menor. Né? Hoje, se a gente pegar o que está exatamente precificado no mercado agora, o mercado coloca 25% de chance de um corte de 50 pontos base na reunião de setembro. Né? Tem alguma precificação marginal de que isso possa vir a ocorrer, mas deixou de ser o cenário base até o que a gente tinha semana passada, de que boa parte do mercado apostava num corte mais rápido por parte do Banco Central. Eu adicionaria, Caval, também a questão de que aqueles temores também com relação a uma piora dos resultados das empresas, de maneira geral, ajudou com algumas declarações ao longo das últimas semanas pelo lado das empresas. Então, a gente teve, né, que você até começou falando um pouco aqui, acho que vale a pena já entrar direto no ponto, a história da inflação, né, que saiu também nessa semana, números em linha com o esperado, não foi nada muito diferente do que se imaginava, do que se projetava. Diferentemente do Brasil, né, Caval, a gente está acostumado aqui com projeções na segunda casa decimal de inflação. Nos Estados Unidos, até pouco tempo atrás, se olhava ali
somente a primeira casa decimal, mas a gente está começando a se acostumar também com os Estados Unidos olhar a segunda casa decimal. E até quando a gente olha a segunda casa decimal do esperado, foi bastante alinhado o que saiu vis-à-vis o que o mercado tinha na cabeça. E um ponto para mim que eu acho que talvez ajude bastante nessa parte da inflação é que não só saiu a inflação ao consumidor, mas também tivemos inflação ao produtor e o indicador de inflação de produtos importados. E quando a gente olha como eles estão andando na ponta, o interessante é que eles já estão rodando num ritmo muito similar ao que a gente observava ao período pré-pandemia. Então, eu diria que todos os indicadores de inflação americana já estão com um tom de normalidade bastante grande. Inclusive, a inflação ao consumidor, o núcleo, né, que exclui alimentos e energia, se a gente olhar nos últimos 3 meses anualizado, já está rodando abaixo de 2%. Então, assim, aquela convergência, tão esperada convergência da inflação para a meta, parece que a gente chegou lá. Assim, se vai se sustentar, não vai, tem questões fiscais, eleição, políticas econômicas de diferentes candidatos que podem impactar isso ao longo do tempo, mas eu diria que hoje a cara da inflação americana está muito parecida com o que era antes da pandemia. E em função desse quadro bastante benigno, né, da inflação, agora os mercados estão muito mais se posicionando frente à ideia de qual é o custo para a atividade econômica desse processo de desinflação. Ele vai ser mais intenso ou ele vai ser menos intenso? Quando, como ontem, pelos dados do varejo, você olha e fala, puxa, parece que ele é menos intenso, o sacrifício de atividade para desinflacionar talvez não seja tão grande assim, os dados de varejo foram bons. Os mercados aí celebram, né? As bolsas reagiram com muita força ontem, foi um dia muito bom do ponto de vista de apetite de risco. E hoje, né, que tivemos um indicador que não é tão importante, mas enfim, no setor imobiliário, que veio mais fraco, as bolsas enfraqueceram, né? Puxa, então tem sim um efeito, pelo menos nesse setor, mais significativo desses juros elevados e tudo mais, né? Inverteu-se um pouco aquela lógica até então que quando a ansiedade era muito dirigida, né, à inflação resiliente, quando vinham dados muito fortes, né, os mercados sentiam, né, por entender que isso dificultava o processo de relaxamento da política monetária. Então temos aí um funcionamento um pouco diferente, né? Hoje, inclusive, com esses dados mais fracos, o dólar se enfraquece, né? Mesmo aqui no Brasil, nós vínhamos observando essa dinâmica, né, de queda do dólar com os dados mais fracos lá. Agora, tudo isso configura um quadro, vamos dizer, de uma economia que cresce ainda bastante e que está numa desaceleração cíclica induzida pela política monetária, né, e com muito espaço para cortar juros, né? Então é algo, vamos dizer, muito, vamos dizer, de livro-texto, né, o que parece agora estar acontecendo com a economia americana. Está dentro do script, né? Acho que um pouco, a sensação é que está dentro do script o que está acontecendo nesse momento. Exatamente. Já no Brasil, né, o que tem incomodado bastante, né, é a percepção de uma economia ainda bastante aquecida, né? Essa semana tivemos os dados finais do segundo trimestre, né? Tanto a pesquisa mensal de serviços como a pesquisa do comércio, né, deram sinais não, vamos dizer assim, exatamente em direções opostas, mas mesmo assim acabaram consolidando a ideia de um segundo trimestre muito bom, né? Acho que é aquilo que a gente gosta de ressaltar, né? Uma economia como a brasileira, como a maior parte dos países do mundo, né, depende muito mais hoje da atividade do setor de serviços do que indústria, do que próprio comércio, né? E a pesquisa de serviços, especificamente de junho, né, que encerra aí o segundo trimestre, veio bastante forte, né? Só para citar o número, né, veio 1,7
de crescimento mensal, o mercado tinha 0,8, né? Então foi um crescimento bastante forte. Ainda muito pautado em crescimento de serviços prestados às empresas, telecom, informática muito forte, mas a gente vê ali logística, armazenagem, serviços profissionais também andando num ritmo bastante positivo, serviços prestados às famílias, né, que é um outro componente ali também melhorando ao longo desse primeiro semestre todo, né, então, não é uma melhora retilínea, né, tem altos e baixos, esse mês especificamente não foi tão bom para serviços prestados às famílias. Os dados do varejo aqui no Brasil, referentes a junho, vieram um pouco mais fraco que o esperado ali no geral, mas também quando a gente olha ali a quebra, a gente continua vendo, por exemplo, compras de bens discricionários, que muitas vezes dependem de crédito, andando bem. Então a sensação, quando a gente abre os números, a parte qualitativa, mais do que propriamente quantitativa, ainda é uma cara de uma economia crescendo num bom ritmo, condizente com aquilo que a gente está vendo em termos de renda e de mercado de trabalho, tá, Caval? E aí, só para fechar um pouco esse apanhado aqui de atividade, né? Os trackings, né? O que vai começar a sair de expectativa de crescimento para o segundo tri do PIB brasileiro, estão ali na faixa de 0,7%, 0,8%. O que, se a gente for traduzir para aquilo, para a maneira que os Estados Unidos olha, né, o crescimento do PIB, né, que é anualizar o número, né, elevar a 4% o resultado, a gente está falando de um crescimento superior a 3%. Né? E assim, a gente tem na nossa cabeça aqui no Brasil que o nosso crescimento potencial é por volta de 2%, pouco mais, pouco menos. Então, 3 e alguma coisa é acima do potencial, né? Reforça aquela sensação de que a gente continua ou estamos operando com a economia acima da capacidade, o que, entre outras coisas, né, tende a dificultar o combate à inflação ao longo do tempo. E com isso, com relação ao PIB do ano, né, que estava ali mais naquela faixa de 2 a 2,5, né, parece que está mais para o 2,5 do que para o 2. Né? Já há até aqueles mais otimistas falando que a gente pode ir para o intervalo, né, de 2,5 a 3. Né? E no caso do setor de serviços, o que me chamou a atenção é que esses serviços prestados às famílias, e inclusive eles dão lá dados de lazer, entretenimento, enfim, né? Eles estão ali no nível do pré-pandemia, né? Quer dizer, demoramos um bom tempo para voltar, mas aqueles mais ligados, né, às empresas, como serviços de tecnologia, e tem também a parte de serviços de transportes, né, que são muito importantes, eles estão bem acima. Estão muito acima, né? Acho que, obviamente, tem uma reconfiguração econômica que aconteceu após a pandemia, né? Que foi no mundo inteiro, isso os dados mostram, né? Uma reconfiguração no sentido de compras online, que demanda uma readequação de logística e tal. E aí, esse ganho de atividade provavelmente não vai retroceder, vai ficar lá, né? Essa parte que, inclusive, tem feito... a gente tem notado em algumas conversas com clientes, empresários, de que pós-pandemia ainda não recuou a vontade, o desejo das famílias, das pessoas a se divertirem, viajarem, ou seja, usarem serviços de lazer, recreação numa quantidade superior ao que se usava antes da pandemia. Então tem essa cara aí os dados atualmente. Então, com isso, né, nós voltamos àquele dilema da política monetária, né? Quer dizer, embora a gente esteja vendo, né, essa desaceleração, no caso da economia americana, também essa semana teve um indicador da economia alemã um pouco mais fraca, os dados de China também vieram ali um pouco mais fracos, né? O Brasil está com uma economia muito forte, né? E, nesse sentido, a mensagem, né, advinda do Banco Central, né, que comentamos na semana passada, na ata, nas falas do diretor Gabriel Galípolo, né, acho que ganharam consistência na direção de que não tanto pelo patamar do dólar, que está aí hoje aí nesses últimos dias aí na faixa aí de
5,45, 5,50, mas mais pela questão da atividade do mercado de trabalho, enfim, parecem continuar sinalizando na direção da alta da Selic na reunião de setembro. Bom, isso já virou o nosso call aqui, é o nosso cenário base, né? 4 altas de 25. Eu destacaria o fato de ter saído na imprensa aí, né, nesses últimos dias aí, a ideia de que aquilo que o diretor Gabriel Galípolo disse, né, nesses últimos 10 dias, foi algo ali meio já consertado com todo o colegiado, né? Então, assim, não foi só uma expressão do que ele estava acreditando como sendo o cenário principal. Parece que é o negócio mais acertado. Foi reforçada a ideia do consenso, né? Do Copom. Então, tudo isso nos faz levar a crer que o cenário aí de alta de juros, para a gente, nesse momento, é o mais provável, né? Em cima, né, Caval? E acho que esse é o ponto principal aqui nosso, de uma atividade crescendo numa velocidade que incomoda ou que atrapalha o alcance da meta de 3% de inflação ao longo do tempo, mais do que propriamente o câmbio, né? Porque se a gente olhar o câmbio, como você falou, entre 5,45, 5,50 nos últimos dias, ele está um pouco abaixo daquilo que o Copom usou no cenário alternativo na reunião do Copom de 2 semanas atrás. Mas eu acho que não é suficiente, vamos dizer assim, para fazer com que o Copom volte atrás nas intenções aí de dar algum sinal forte no sentido de buscar a meta de inflação ao longo dos próximos 12, 18 meses. E como resposta a esses sinais, né, de que a política monetária vai ser conduzida, né, tecnicamente, houve inclusive nos últimos dias, né, notícias sugerindo a possibilidade da indicação não só de Gabriel Galípolo à presidência do BC, mas de alguns outros nomes para as 3 outras diretorias que serão objeto de troca até o final do ano, envolvendo a sabatina no Senado, né? E numa direção positiva, inclusive especulando-se de nomes oriundos do próprio mercado financeiro para a diretoria de política monetária, que hoje é ocupada exatamente pelo diretor Galípolo, que iria para a presidência, né? Isso teve um efeito benéfico para os mercados, né? A gente viu, né, ontem o índice Bovespa praticamente zerando as perdas do ano, está próximo aí de níveis de alta histórica. A curva de juros, né, a gente viu os vencimentos mais longos recuando bastante durante esse período pós-Copom, exatamente retirando aquele prêmio de risco ligado à desancoragem, né, da inflação, em que pese ainda a incerteza com relação à política fiscal. E com isso, acho que dando uma ideia de normalidade, né, em relação à condução, pelo menos, né, no que toca à política monetária, com relação aos próximos passos aí do Copom. Então, acho que isso é um sinal bastante importante, né, se compararmos aquele período de 2 meses atrás, de ruídos, né, a todo dia com relação à atuação do Banco Central, enfim, que, na verdade, só pioraram, né, o quadro de desancoragem de expectativas e tornaram, portanto, o trabalho de reancorá-las mais difícil ainda do que teria sido na ausência desse tipo de postura. Mas, vamos dizer assim, é bom saber que parece que caminhamos aí para uma transição, né, mais pacífica e mais suave na direção do Banco Central. Eu diria que depois desses acontecimentos, desses últimos 15, 20 dias aqui no Brasil, especialmente no que diz respeito à política monetária, esse tom mais duro, né, que parece consensual lá dentro, que tipo de repercussão isso vai ter em cima das expectativas. Então, essa semana, pela primeira vez desde março, se não me engano, né, as expectativas de inflação para 2025 pararam de piorar, na verdade até caíram um pouquinho, né? Vamos ver, né, se isso se traduz em
alguma queda nas próximas semanas, o que vai se provar, né, uma decisão acertada de você jogar duro, porque, entre outras coisas, né, como você disse, né, os juros a termo, né, os juros de médio e longo prazo, celebraram, né, o fato do Banco Central combater, né, mostrar um tom combativo na inflação. Combater a inflação agora significa que lá na frente vai ter menos inflação e precisa menos juros lá na frente. Esses são os juros que a economia se financia ao longo do tempo, né? Então acho que é isso que a gente precisa ver acontecendo. Uhum. E para concluir, né, apesar do tom mais positivo aqui dos mercados e tudo mais, acho que caberia só o registro, né, da aprovação que ocorreu essa semana no Senado de mais um programa, né, de alívio fiscal aos estados, de refinanciamento da dívida, né, que, em sua essência, vai permitir que os estados, né, gastem mais mediante determinadas condições, ou seja, vai de novo afrouxar, né, o arcabouço ao qual eles estão submetidos nos acordos de dívida com a União, que no curto prazo, no curto e médio prazo se traduz no quê? Mais expansão do gasto público, no caso agora de estados, né? Na contramão daquilo que a gente precisaria ver do ponto de vista do alinhamento das políticas fiscal e monetária. Então ainda estamos aí bastante distantes, né, de estar numa situação confortável com relação às finanças públicas, cuja performance está dependendo muito mais dessa exuberância da economia, né, e das receitas que estão sendo geradas, do que sinais aí, né, de corte de gastos, de contenção de despesas e, sobretudo, aquelas de natureza mais estrutural. Mas a gente volta a esse tema mais à frente. Temos ainda nesse mês o encaminhamento do projeto de lei orçamentária anual, né, de 2025 e teremos mais momentos aí para falar sobre isso. Agradecemos novamente aí a presença, a atenção de todos aí que fazem, né, a audiência do nosso podcast, desejando de novo um ótimo fim de semana para todas e todos. Até uma próxima.